Boa tarde, eu sou a professora Maria Cristina Lima Paniago, professora na Universidade Católica Dom Bosco, no Brasil. Nós vamos apresentar aqui o trabalho intitulado Tessituras de Culturas Digitais, Formações e Práticas Educativas com Professores Pré e em Serviço. Olá, eu sou a professora Luciana Helena da Silva Brito, sou professora do Instituto Federal do Maranhão, aqui no Maranhão, no Brasil, e vou apresentar, juntamente com a professora Maria Cristina Lima Paniago, esse trabalho e as discussões. Este trabalho, ele é um recorte de uma pesquisa maior, uma pesquisa que tem como objetivo e reconstruir e compreender as culturas digitais, formações e práticas educativas entre professores e pesquisadores de diferentes contextos culturais, envolvendo Brasil, Canadá, Inglaterra e África do Sul. É uma pesquisa qualitativa, tipo pesquisa-formação, com um enfoque pós-crítico, e é uma pesquisa subsidiada pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil. Essa pesquisa, ela realizou ciclos dialógicos online, que foram espaços pedagógicos de participação democrática e dialógica, com o envolvimento dos participantes, né, com suas vozes, no engajamento das culturas digitais. E neste texto, especificamente, nós tratamos de compreender as identidades produzidas durante os encontros com o uso da inteligência artificial, mais especificamente o primeiro encontro, o primeiro ciclo dialógico. E temos como referenciais teóricos as questões dos diálogos freiriano, a teoria da complexidade do Edgar Morin e a pesquisa-formação de Josso. Caminhos metodológicos. Bem, o desenvolvimento desse primeiro encontro, ele aconteceu numa perspectiva metodológica, considerando o referencial de Meyer e Paraíso, né? Então, com enfoque na desnaturalização e na problematização, criando um espaço dialógico, mas também onde as pessoas tivessem a liberdade de trazer questionamentos, de tecer críticas, tirando a centralidade do formador para o formando. Então, os princípios metodológicos foram duvidar do instituído e questionar o normal, abandonar conceitos fixos e relações de causa e efeito, e não negligenciar a implicância do poder e buscar a desnaturalização de posições de sujeitos e objetos. Nessa perspectiva pós-crítica da Meyer e Paraíso, ela é uma perspectiva metodológica que considera muitos movimentos. Esses movimentos são variados e fluidos, quer dizer, a gente se movimenta como pesquisadora, como participante, ir e vir, aproximamos dos dados produzidos, nos afastamos, em oposição a certezas fixas e conceitos rígidos. E, com isso, a gente tem o desafio de questionar as identidades desses professores e pesquisadores, participantes da pesquisa, essas identidades produzidas por meio das inteligências artificiais, com o intuito de criar esse espaço para diferentes saberes, diferentes práticas, promovendo uma troca interdisciplinar. Bem, quanto aos ciclos dialógicos online, nós tivemos diálogos entre comunidades educativas de diferentes países, do Brasil, do Canadá, da Inglaterra e África do Sul. Também a valorização das convergências e divergências como fonte de enriquecimento. Cada cultura, cada história de vida, as suas narrativas, as suas percepções, criando assim um espaço de texturas dialógicas e formativas. Essa abordagem da pesquisa-formação, com base na Josso, ela valoriza as histórias de vida e as experiências docentes. E aí, a gente tem 3 perspectivas de experiências: ter essas experiências, fazer essas experiências e pensar essas experiências. Com isso, a gente promove uma reflexão e uma conscientização por meio dessas narrativas produzidas durante as vivências dentro do ciclo. É uma perspectiva de aprendizagem que articula o saber fazer, os conhecimentos, as técnicas e os valores. Bem, também tivemos todos os cuidados com os procedimentos e a ética. Então, convidamos professores pré em serviço e pesquisadores de universidades de 4 países. Os convites eles foram enviados por e-mail ou presencialmente, com aceites e assinaturas para autorização quanto à participação. Também houve a garantia do anonimato e envolvimento dos participantes. Também utilizamos algumas plataformas, como o Google Meet, Teams, Zoom, ao longo de 8 ciclos dialógicos,
E o foco do artigo é a análise do primeiro ciclo e das identidades produzidas a partir do uso das IAs. A pesquisa, a formação e a questão das identidades, né, nesse espaço online onde aconteceu o primeiro ciclo por meio do Google Meet. Um espaço democrático de pesquisa, então nos inspiramos na abordagem freiriana, que o ambiente online pudesse acolher essas diferentes representações, envolvendo esses professores, esses pesquisadores de universidades públicas e privadas desses 4 diferentes países. Também nos subsidiou essa pesquisa a perspectiva da complexidade do Edgar Morin, a qual valoriza essa interconexão e essa multidimensionalidade da realidade, que vai além de uma visão fragmentada, compartimentalizada, abordando as diferentes identidades nesse contexto digital como um fenômeno transversal e planetário. E, para a gente pensar um pouco sobre as identidades, nós trouxemos o Tadeu Silva, que afirma que essa identidade ela é instável, ela está em construção e ela é influenciada pelas relações de poder. Não é fixa, não é definitiva, é um processo de produção performativo e multidimensional. As identidades e limitações das IAs. Fizemos diversas reflexões ao longo do ciclo e, refletindo sobre as identidades de IA, durante o primeiro ciclo dialógico, participantes expressaram como suas identidades e experiências de vida se relacionam com as tecnologias digitais, especialmente as IAs. Então, a estandardização foi identificada como um problema na criação de imagens que representassem as suas identidades. Na verdade, nós percebemos dentro desse ciclo que as identidades que eram fornecidas pela IA diferiam muito das identidades que eram identificadas por cada participante. E dentro desse conflito, desse confronto, é que foi percebido, né, um padrão de imagem, um padrão de identidade, um padrão que o modelo da IA termina por apresentar. Então, são algumas das limitações na representação dessas identidades que tendem a associar aprendizado significativo através de jogo apenas com crianças ocidentais, ignorando a possibilidade do aprendizado lúdico para adultos ou fora também de outros espaços. As IAs ainda falham em captar a incompletude e o caráter dinâmico das identidades, que, segundo Hall, estão sempre em processo. E os questionamentos sobre o uso de IA: como garantir que as IAs produzam resultados que representem adequadamente a diversidade e a singularidade das identidades, fugindo desses padrões rígidos que ela tem apresentado? A qualidade dos resultados depende dos dados de entrada ou da forma como formulamos os prompts. Os resultados certos seriam aqueles que refletem a não homogeneidade e as diferenças culturais. Nesse sentido, esses dados, esses resultados certos, que está entre aspas, né, porque a gente não está lidando com uma única verdade, eles deveriam refletir a diversidade, não a homogeneidade, respeitando a multiplicidade das identidades, pois o Edgar Morin já diz, a unidade humana traz em si a multiplicidade das diversidades. Então, nessa produção das imagens pela IA, sobre as identidades desses participantes, também apareceu um outro problema, além da estandardização, a questão dos estereótipos de gênero. Então, identificamos estereótipos nas imagens das mulheres geradas pela IA, mesmo quando havia variedade entre os participantes do grupo. Por exemplo, como quando geravam imagem relacionadas às mulheres como mães, e nem todas as mulheres eram mães. Também a questão de identidade e cultura, né? As identidades, elas são construídas a partir das nossas culturas, não de genes, o Stuart Hall já dizia. Então, há necessidade de espaços formativos que valorizem essas diferenças culturais e promovam essa dignidade humana. E o Freire fala desse diálogo como ferramenta de construção coletiva. Precisa haver um diálogo horizontal que permita que todos falem e sejam ouvidos, favorecendo essa construção desse conhecimento coletivo. E só superando essas relações verticalizadas, impostas, é que é possível a gente reconhecer esse valor das experiências e dos conhecimentos diversos. Então, essa proposta de criar um ambiente de diálogo dialógico para o compartilhamento dessas experiências, superando essas visões simplistas, né, e promovendo uma compreensão mais complexa dos fenômenos. Aqui são algumas considerações, né? Precisamos fazer reflexões críticas sobre a inserção da IA na educação.
Primeiro, a produção de identidades com a IA. Ao criar imagens a partir de textos autobiográficos, as IAs tendem a padronizar e hegemonizar representações, descaracterizando identidades. E, dentro desse processo também, trazer uma simbologia diante dessas identidades que colocam determinados padrões no patamar hierárquico inferior. Por exemplo, se há uma representatividade de pessoas pretas, essas pessoas elas são colocadas num espaço sempre um pouco mais subalterno, sem levar em consideração que não necessariamente esse é o espaço onde ele está localizado, onde ele está visto ou onde ele está atuando. Então, professores revivem memórias e refletem sobre suas práticas ao criticar essa padronização. Por quê? Porque, por mais que o prompt traga as informações precisas, a entrega da IA ainda é carregada por esses vieses que padronizam e enquadram. Limitações das IAs. IA processa e organiza dados, mas não possui o pensamento crítico, a curiosidade ou a criatividade. Então, ela não questiona o resultado que está sendo entregue, não faz reflexões nem considera a diversidade daquilo que é parte da realidade dos participantes. As IA também funcionam com base no conteúdo com que foram treinadas, carecendo de autonomia para gerar novas interpretações. Então, ela, a partir da sua programação, e também dos dados que foram usados para a sua programação, ela vai fazer determinadas entregas que vão respeitar, entre aspas, esses dados. Portanto, ela não vai fugir desse treinamento e, de acordo com esse treinamento, não vai gerar uma diversidade para os usuários. Mais-valia educacional. A educação deve ir além da informação, explorando o significado, as implicações e as mudanças derivadas de um acontecimento. Inspirados por Freire, precisamos praticar a pedagogia da pergunta, instigando questões como por quê, o que implica, que mudanças acarreta. A IA e a educação problematizadora. Ela deve nos incentivar a questionar, analisar diferentes perspectivas e colaborar, promovendo uma educação que levanta problemas e desafia certezas absolutas. O objetivo é fomentar um ambiente onde tecnologias digitais integrem o cotidiano e expressem diferenças, evitando a homogeneização. Então, cultura e relação, de acordo com Freire, né, compreender culturas digitais envolve a relação entre culturas, onde a verdade se encontra no diálogo entre elas. Então, esse é o nosso trabalho, aqui estão as referências. Muito obrigada. Obrigada.